Continuando sobre a nossa série sobre encefalopatias epiléticas do desenvolvimento, hoje eu vou falar sobre a síndrome de Dravet. Essa síndrome eu abordo bastante lá no meu Instagram, mas eu vou repetir aqui de uma forma mais completa ou mais aprofundada, mas também tem outros vídeos lá que vocês podem buscar. A síndrome de Dravet, antigamente chamada de encefalopatia ou epilepsia mioclônica progressiva ou grave, mas esse nome não está muito adequado. Então, a síndrome de Dravet, ela, apesar da gente não falar sobre os tipos de crises, ela é uma das encefalopatias epiléticas do desenvolvimento mais frequente, com características muito marcadas, que são crianças pequenas, principalmente até 1 ano de vida, pode ser um pouquinho mais para frente, e as crises mais frequentes são aquelas crises após um episódio febril ou durante o episódio febril, que enganam a gente, né? Porque a gente acha que é febril, mas que tem algumas características diferentes. Então, são crises hemiclônicas, né, ou clônicas, ou também tônico-clônicas, que são aquelas bilaterais. Outra característica das crises são que elas são prolongadas, né, que são mais de 2 minutos, muitas vezes 5 minutos, ou muitas vezes até 10, 15 minutos, que vão para a UTI, que no primeiro episódio vão fazer o diagnóstico diferencial de uma meningite, uma encefalite. A maioria dos pacientes contam essa história. São crianças previamente sem alteração do desenvolvimento, não tem nenhuma dismorfia, né, uma alteração facial que lembre alguma síndrome, né? São crianças que têm um desenvolvimento absolutamente adequado para a faixa etária. Depois disso, né, dessa primeira crise inaugural, o paciente começa a ter outras crises. Podem ser crises com febre ou crises sem febre. Então, crises febris e afebris. E isso dá aquela pista para da gente levantar esta hipótese. Então, quando você tiver isso, crises muito prolongadas, sempre pensar em síndrome de Dravet. Por que é tão importante a gente pensar nessa síndrome? Porque o tratamento ele é muito diferente, a crise febril, né, a convulsão febril, e é muito diferente de um tratamento para epilepsia focal. Então, um tratamento para epilepsia focal, geralmente a gente dá oxcarbazepina, carbamazepina, às vezes o levetiracetam, e estes tratamentos que a gente chama de bloqueadores de canal de sódio, né, se for o caso o SN1A, que eu vou falar um pouquinho a seguir, eles pioram as crises. Então, são pacientes que às vezes você vai iniciar o tratamento e naquela introdução de forma mais lenta, pode a família falar que o paciente piorou as crises. Então, acredite que pode ser decorrente mesmo do tratamento medicamentoso. Eu falei então sobre as crises, como começaram as crises e como que é essa investigação. A ressonância geralmente é normal, o eletroencefalograma inicial geralmente é normal e posteriormente pode ter paroxismos, descargas generalizadas. O diagnóstico ele é feito através da pesquisa de genes que estão relacionados a essa síndrome. Em torno de 80% está relacionado com o gene que a gente chama variante no gene SCN1A. É uma canalopatia que você tem uma alteração do canal de sódio do tipo alfa-1. E esse canal, ele é muito expresso, ele é muito frequente em neurônios que a gente chama interneurônios. Esses interneurônios, eles são o que a gente chama neurônios inibitórios.
Então, se você tem uma falta, né, de expressão desses canais, esses interneurônios, então você tem uma falta da inibição. E aí, por conta disso, você tem as crises epiléticas. E eles são mais expressos nesta faixa etária, que é essa faixa etária do lactente, por isso que as crises aparecem muito nessa faixa etária. O SNA eu vou falar mais para frente, outros vídeos especificamente sobre ele, mas eu vou falar hoje mais uma forma geral sobre o fenótipo, né, sobre as características clínicas da síndrome de Dravet. E o tratamento, você tem vários guidelines, várias diretrizes, vários protocolos, vamos dizer assim, que falam os tratamentos mais recomendados. Hoje a gente não tem um tratamento curativo da síndrome de Dravet, mas hoje você tem tratamentos mais recomendados para a síndrome de Dravet. O primeiro tratamento é o ácido valproico e depois modifica conforme o local, né, a universidade ou o centro. Então, tem locais que preconizam clobazam com topiramato, outros a fenfluramina, que é uma medicação não disponível no Brasil ainda, mas acredito que futuramente a gente vai ter. E tem outros tratamentos como o canabidiol, nós também temos a dieta cetogênica, o estimulador do nervo vago. E uma coisa muito importante é você, caso seja a síndrome de Dravet pelo SNOA, evitar aquelas medicações que a gente chama de bloqueadores de canal de sódio. Então, quais são? Carbamazepina, oxcarbazepina, vigabatrina, lamotrigina são os principais medicamentos que devem ser evitados, que devem ser retirados do arsenal de tratamento. Geralmente as crianças tratam com mais de uma medicação, melhoram as suas crises com o passar do tempo, mas muitos continuam com crises de difícil controle. Muitas têm crises que a gente chama de estado de mal epilético, que são aquelas crises que precisam de ir para a UTI, que precisam de ter aquela medicação de resgate para evitar que tenha crises em clusters, né? Podem futuramente, né, com o passar do tempo, ter outros tipos de crise, ausências, mioclonias, crises tônico-clônicas, e também algumas têm o que a gente chama de gatilhos, que são aumento de temperatura, fotossensibilidade, até o barulho podem desencadear crises. Nós temos adultos que têm síndrome de Dravet, nós temos a associação, que é o Dravet Brasil, procurem lá, que tem muitas famílias, e essa associação, eles acolhem, tentam dar um primeiro acolhimento, tem também a questão de você saber tratamentos melhores, mais específicos para essa síndrome. Eu vou falar depois, né, mais um pouquinho sobre essa síndrome, né, com mais detalhes, mas de um modo geral, hoje a gente vai ficar com o geral da síndrome de Dravet. Não tem tratamento específico ainda, mas tem vários estudos de terapia gênica ou genética para a síndrome de Dravet. Então, fiquem atentos sobre os estudos, sobre as novas terapias, e sempre que puder eu venho aqui falar para vocês sobre essa síndrome que eu considero muito importante.